que a gente quer dizer principalmente por controle sobre o ambiente e depois um pouquinho sobre autoconhecimento, a questão da consciência. Então, como é que esse cara vai analisar o campo de batalha? Ou essa mina que seja. Então, controle sobre o ambiente. Que diabos é isso? Vamos tentar definir isso. E eu vou definir da seguinte maneira. O controle sobre o ambiente, ele é a gente saber a diferença, vamos dizer assim, entre uma barrinha de skill, uma barrinha de habilidade que a gente tem, por exemplo, em um RPG, em um game ou alguma coisa assim, para uma barra de mana, tá? Se as imagens não fizerem muito sentido também no que elas estão escritas e tudo mais, é porque também elas foram geradas por inteligência artificial, tá? Eu gerei elas aqui para nossa live. É bem mais rápido, inclusive, boa parte do tempo do que ficar pegando as imagens gratuitas na internet e escolhendo exatamente a que eu quero. É tipo a que eu usei para fazer o thumbnail hoje, né? Então, assim, Arthur, mas agora você começou com a conversa de geek. Meu amigo, eu sou psicólogo geek, então vai rolar conversa geek aqui com toda certeza. Se você é geek, talvez você já esteja começando a pensar um pouco o que eu quero dizer pela diferença entre uma barrinha de skill e uma barrinha de mana. Mas não se preocupe que eu literalmente vou desenhar aqui para você, se você não é geek, vai ficar bem claro através do meu desenho. Mas se você é geek, talvez você entenda com mais facilidade ainda a pegada da metáfora. Só que para isso, eu vou precisar fazer uma modificação, ok? A gente vai parar de apresentar aqui os slides e eu vou para uma outra apresentação. Opa, que agora a coisa decidiu bugar toda. Eu vou para uma outra apresentação aqui que é baseada no meu bom e velho Paint, ok? Eu quero que esse pedaço aqui da live ela seja bem freeform, assim. Eu quero que eu possa ter controle absoluto e ficar mostrando à medida que eu vou falando sem ficar muito preso. Então eu já deixei aqui, meio que pré-pronto, duas barrinhas, tá? Imagina que isso aqui são tipo dois medidores, né? Para quem não está pensando assim numa ideia de barrinha de jogo, pense, por exemplo, sei lá, numa barra de combustível de carro, uma barra de alguma coisa nesse sentido, que pode estar mais cheia, mais vazia, né? Então, eu coloquei duas aqui. Elas são levemente diferentes, porque uma delas, essa primeira aqui, é uma que eu tentei representar um pouco mais de uma maneira visual o que se diz por aí, que é o que o autocontrole é. Que é o que eu chamo de uma barra de skill, ok? A de baixo é o que eu quero mostrar que, na verdade, o autocontrole é segundo o que a gente tem de pesquisas. Que é o que eu gosto de comparar com uma barra de mana, ou uma barra de stamina, ou alguma coisa assim de games também. Vamos começar pegando visualmente o que as pessoas, o que a sociedade tenta dizer que é o autocontrole, tá? A ideia aqui eu vou fazer um preenchimento aqui disso de uma maneira com essa barrinha amarela aqui, tá? Vamos dizer que aqui seja, sei lá, 10 pontos, tá? Então, a ideia que o pessoal fala é como se você tivesse uma habilidade chamada autocontrole. Imagina uma habilidade mesmo, você tem essa capacidade de autocontrole. Nesse momento, é como se você tivesse 10 pontos de autocontrole, tá? É como se você tivesse essa barrinha aqui. Se você tem 10 pontos de autocontrole e você vai enfrentar uma situação na qual você precisa exercer autocontrole, o que a sociedade diz pra gente que deveria acontecer? Se essa situação exige 8 pontos de autocontrole, você tem que ter conseguido conquistar a capacidade de nível 10, você tem que estar no nível 10 de autocontrole. Se você está no nível superior à dificuldade daquele obstáculo, parabéns!
você enfrentou aquele obstáculo, nem precisa se preocupar com isso, ok? Se ele é uma coisa fácil, beleza. Se vem outro obstáculo de nível 9 logo atrás disso, cara a cara, assim, tipo, cara a cara é outra coisa em português, eu pensei face to face, desculpa. Desculpa, back to back ainda por cima, não era nem cara a cara. Se vem uma coisa atrás da outra, beleza, você consegue também. Qualquer coisa abaixo do nível 10 que você já conquistou, é, você consegue enfrentar numa boa. E quanto mais você usa essa habilidade, mais você vai tendo, mais você vai subindo ela. Então você sobe para 12, você sobe para 13, 14, 15. Pode chegar num ponto em que você já exerceu tanto, já está tão poderoso assim de usar o teu autocontrole, que você vai subindo, 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 e você chegou lá no nível, sei lá, 10.000 de autocontrole. Né? Tipo aquela coisa meio. It's over 9,000, né? Do meme lá do Dragon Ball, né? Você chega no nível assim que você fala, cara, eu literalmente consigo fazer qualquer coisa porque o meu autocontrole é perfeito, eu já nem preciso me preocupar, né? Eu já estou no topo do mundo, já estou no cume da montanha, né? Já escalei essa montanha, eu já tenho essa habilidade aqui, né? Mas até certo ponto, vamos dizer assim, se aparece um obstáculo que está acima da nossa capacidade de autocontrole e a gente não consegue enfrentar, o que a gente aprende a pensar é porque a minha capacidade de autocontrole não está neste nível ainda. Eu preciso melhorar a minha capacidade de autocontrole, né? Então é por isso que eu gosto de brincar que essa barra que a gente tem aqui, como a sociedade nos ensina erroneamente, é como se fosse uma barra de habilidade de jogo, como se fosse uma barra de skill, né? Uma barra de uma perícia, vamos dizer assim. Seria quase como se você tiver, digamos assim, você não pode perder aquela perícia, você não pode perder aquela skill. É quase como se fosse, vamos dizer assim, você tem um emprego dentro de uma empresa e você recebeu uma promoção, então você ganha mais, ok? Agora a tua renda aumentou. Você não pode perder aquela promoção, né? Hoje em dia tem essas políticas dentro das empresas, então você só pode se manter nesse nível ou receber uma promoção, ou parar naquele nível. Então você não pode voltar, né? E se você já ganhou aquela promoção, você tem direito àquele salário maior, ponto. Você tem aquele salário, você tem acesso àquilo. Aqui é a mesma coisa, se você deu um upgrade na tua capacidade de autocontrole, você não perde isso, você está no nível superior aí aos outros seres humanos nessa habilidade. Né? Então, se você conseguiu enfrentar alguma coisa, porque aquilo era menor do que o seu autocontrole, do que a sua capacidade treinada, e se você não conseguiu é porque aquilo ainda era de um nível superior, né? Você estava tentando enfrentar ali um boss muito difícil, né? Você entrou numa área do mapa com inimigos mais fortes do que o seu nível, ok? Então, essa é a ideia que a gente tem, socialmente falando, de como funciona esse autocontrole. Eu vou deixar essa barrinha aqui, né? E o que que acontece? Vamos até copiar ela. Opa, ele não copiou? Calma aí. Eita. Eu queria que você copiasse, meu filho. Não, tudo bem. Eu faço outra ali. E aqui é importante a gente pensar, né? Que a gente é ensinado socialmente que o quanto a gente pode melhorar, upar, ou dar upgrade nesse nível de autocontrole é um negócio assim muito absurdo, né? Quando a gente ouve os relatos, quando a gente ouve, sei lá, influencers ou alguma coisa assim, dá a entender que, tipo, cara, você é um Hellis mortal que tá numa habilidade de nível 10 e eles já estão no nível 999 plus, assim, sabe? Dá a entender que é muito absurda a diferença de nível. Mas agora eu já dei todos os spoilers possíveis, né? Isso aqui não funciona. Então você deve estar pensando, pô, Arthur, por que você está explicando aqui? É porque eu quero que vocês tenham a clareza do que não funciona, para a gente quebrar esses pensamentos, né? Dar uma desconstruída nisso no caso. Só que, é uma crítica que eu faço bastante, não adianta a gente desconstruir algo sem construir algo mais saudável e mais realista no lugar. Então a gente vai para a segunda barra. Fica muito mais fácil de construir quando a gente desconstruir pode reaproveitar uns pedaços do anterior. Eu quero que vocês pensem de novo na ideia de barra. Só que aqui não é mais uma barra de skill, não é mais uma barra de habilidade, não é mais uma progressão
estilo você ser promovido no trabalho, ok? Não, a gente vai pensar num outro tipo de barra que também é muito comum de videogame, que é a barra, por exemplo, de mana, ou a barra de estamina, vamos dizer assim. É, quando vocês estão pensando sem questão de videogame, né, pensem, por exemplo, na barra que mede o quanto de combustível que tem no carro. Pensem na barra que está dizendo quanto de bateria ainda tem no seu celular. É esse tipo de barra que enche e esvazia, ok? Que tem uma espécie de combustível, de eletricidade ali, que é um recurso. Pensem na ideia de recurso, não de nível, não de upar, não de upgrade. Vamos pensar do jeito que é mesmo. O autocontrole é melhor explicado enquanto um recurso que você possui, ok? É, pensem aqui, né, para quem não conhece mana, mana é o que muitos jogos de RPG, assim, desde os primeiros jogos de computador, né, jogos eletrônicos e tudo mais, a gente tinha muito essa ideia de uma barra de mana, né? Mana como se fosse uma energia mágica ou mística que você tem e que você precisa usar um pouco daquele recurso, daquela mana, para conseguir soltar lá as tuas magias ou os seus feitiços para você ser eficaz, por exemplo, no combate, né? Quanto você vai usando aquilo, vai diminuindo e você acaba tendo que descansar um pouco para regenerar essa mana. Ou estamina, né, uma barrinha de vigor, por exemplo, que digamos assim, o quanto de fôlego, pensem na ideia de fôlego até aqui, né? Quanto de fôlego você tem para fazer um ataque, para pular por cima de um abismo, para correr ali no jogo para alcançar o inimigo mais rápido, para fugir ou alguma coisa assim, né? Você tá com aquilo cheio, daí você faz aquela atividade fisicamente extenuante no jogo e aquela barrinha diminui. Daí você espera um pouco, você ouve a tua personagem lá no jogo, tipo. Opa, tá, depletou aqui, ficou até vermelhinha a barrinha, né? Daí você espera, daí aquela barrinha, geralmente é uma barrinha verde, assim, né? Mana geralmente é azul e geralmente estamina é verde. Daí aquilo vai voltando até você poder fazer a atividade de novo, né? Então, quando a gente pensa em autocontrole, é mais ou menos isso. Eu acho que é uma ótima representação, ok? É, como é que funciona isso? O autocontrole, vamos pensar aqui, ele é esse recurso, tá? Imagina que assim como o carregador, a bateria do seu celular, do seu notebook, o tanque de combustível do seu carro, ou a barrinha de mana ou de estamina da sua personagem em um game, você tem um limite do quanto você pode deixar aquele recurso carregado, repleto, tá certo? Ele vai bater num limite aqui. Vamos dizer novamente, para se manter numa comparação com o anterior, que aqui seja 10 pontos. Tá? Você tem 10 pontos de autocontrole para gastar. Você deixou bem carregado o teu autocontrole e tem 10 pontos para gastar. Você não vai conseguir aumentar de 10 pontos. Talvez se você treinar a tua vida inteira, você consiga, sabe, aumentar para 11, para 12 o teu autocontrole a muito custo, ao longo de muitas décadas de treino, de exercitar aquilo e tudo mais, né? Então, poxa, 10 para 12 já é uma diferença interessante, é uma diferença de 10, 20%, né? Pô, que massa! Mas é bem diferente daquela diferença de, sei lá, 1000%, 10.000% que a gente estava falando logo antes. Então, assim, e aqui é muito custo mesmo para você aumentar esse 10, 20%, tá? É claro, eu estou jogando são números assim completamente fictícios, tá? Eu estou super resumindo a coisa para ficar mais digerível, né? Você pode ter isso aqui. Você pode, inclusive, ter nascido com algumas propensões genéticas que fazem você ter um autocontrole um pouquinho melhor do que o de outras pessoas, que naturalmente, sem precisar treinar, o autocontrole não seja 10 pontos, mas seja 11, seja 12, sabe? Mas vai ser mais do que isso. Entendam assim, né? Você pode também nascer com algumas propensões genéticas
como por exemplo, bem, TDAH. Né? TDAH é um transtorno do neurodesenvolvimento que tem um coeficiente de heredabilidade de 79%, certo? Ou seja, 79% é explicado apenas pelo seu código genético. Tá? Se você vai nascer ou não com TDAH, o restante é quase completamente expressão gênica, principalmente durante a gestação, mas isso é conversa para outro dia, né? Até saber se a mãe teve pré-eclâmpsia ou alguma coisa assim. São fatores desencadeantes aí, né, nesse sentido. Mas, ok, cara, literalmente você já nasce com TDAH. E uma pessoa com TDAH, devido a uma formação neurológica diferente, ela tem uma impulsividade maior, ela tem uma dificuldade maior de exercer um autocontrole. Então, quem sabe, ao invés de 10 pontos de autocontrole, essa pessoa com TDAH tenha, sei lá, 7, 6, o que é muito significativo mesmo, tá? E esse é um dos motivos, inclusive isso aqui, se você tem TDAH, um dia eu ainda quero fazer uma live específica para TDAH e auto-organização, autocontrole no TDAH. Mas saiba que isso aqui é muito da base também para a gente entender por que muitas vezes a pessoa com TDAH tem mais dificuldade do que a média de seguir aquela ideia anterior aqui em cima. Porque naturalmente ela tem significativamente, por motivos neurológicos, um autocontrole maior, máximo, vamos dizer assim, menor do que de outras pessoas. Não é só TDAH, tem outras coisas também. A gente pode estar falando também de borderline, de outros transtornos, né? No caso, transtorno de personalidade limítrofe, né? Transtorno de personalidade borderline. Tem outros transtornos que também têm a ver com isso aqui, mas eu acho que TDAH é o exemplo clássico que o pessoal conhece melhor. Então, sim, a gente pode ter uma diferença aqui, que pode ser de treino, que pode ser genética, né, de nascença, no quanto que você tem de bateria máxima, do quanto que você tem de espaço máximo no teu tanque, né, para você colocar autocontrole ali dentro. Mas percebam que é uma diferença muito menor do que essa anterior, tá? Que a sociedade propõe para gente. E além disso, a gente está falando também de você ter assim, de novo, galera, tô super generalizando números, tá? Mas, assim, próximos da realidade. A gente está falando de 90, 95% das pessoas vão ter 10 pontos de autocontrole. Não vão ter 12 e não vão ter 6 ou 7, como eu estava falando agora há pouco. A maior parte da população, a maioria absoluta da população, vai ter aqueles 10 pontos que a gente está inventando aqui, tá? Você muito provavelmente está também nesses 10 pontos. No máximo você está ali no 9, no 11, né? A menos que você seja parte de algum grupo muito específico, como por exemplo o que eu disse das pessoas com TDAH, que é uma porcentagem muito baixa da população, diga-se de passagem. Mas essas pessoas existem, né? Com toda certeza.